Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, dando continuidade às nossas atividades, na última aula a gente falou sobre a diferença entre regime de caixa e regime de competência, para fins de elaboração ou de avaliação do resultado de uma empresa, avaliação do desempenho, avaliação do resultado, tudo isso pode ser feito na demonstração de resultado, ou a famosa DRE. A DRE permite essa avaliação de desempenho. Normalmente, a gente elabora a DRE com base no regime de competência. O regime de competência, conforme a gente discutiu em sala de aula, é aquele que tem um poder, oferece um poder preditivo superior em relação ao regime de caixa. O regime de caixa retrata apenas aquilo que afetou o caixa até determinada data, em termos de aumento ou redução de caixa. O regime de competência, diferentemente, ele retrata aquilo que afetou o caixa e aquilo que vai afetar o caixa. O melhor exemplo disso são as vendas que a empresa faz. As vendas podem ser à vista ou a prazo. Quando você elabora a DRE pelo regime de competência, você está considerando as vendas que já afetaram o caixa, ou seja, que já foram convertidas em fluxo de caixa, e aquelas vendas que ainda serão recebidas, que ainda vão virar caixa. Então, em termos de análise do futuro, o regime de competência tem esse poder preditivo em função de transações que ainda vão influenciar o caixa. Tudo bem? Falei sobre esse exemplo que retrata essa diferença. Pelo regime de competência, a gente tem um resultado de 2, e pelo regime de caixa ou fluxo financeiro, nesse caso o resultado é nulo, para a gente visualizar essa diferença. Então, essa companhia ou essa empresa pelo regime de caixa, o resultado dela seria nulo, não é? Não poderia dizer que o desempenho dessa empresa foi positivo. Mas quando você analisa o regime de competência ou o fluxo econômico, que contém as transações que ainda não afetaram, na verdade, contém as transações que afetaram o caixa e aquelas transações que ainda vão afetar o caixa, o desempenho é positivo, ou seja, essa empresa tem um lucro de 2. E é claro que essas diferenças podem ser maiores ou menores, dependendo de como a empresa trabalha a sua política de recebimento, a sua política de pagamento. Obviamente, se tem uma empresa que trabalha com apenas operações à vista, a tendência é que essa diferença não ocorra. E a partir do momento que você tem empresas que trabalham com operações a prazo, que é normal conceder esse prazo para o cliente ou para o consumidor, você começa a encontrar essa diferença. Então, isso é natural. Bom, com relação ao regime de competência, mais algumas características. Esse é um slide que a gente não discutiu em sala, mas tem apenas para retratar os elementos que aparecem na demonstração de resultado. E os principais elementos são receitas e despesas, não é? Então, o que diz, qual é uma das características da receita? A contabilidade considera a receita gerada em determinado exercício social ou determinado período, não importando o seu recebimento. Ou seja, é o que a gente já tinha comentado. Independentemente do efeito no caixa, se houve a venda, eu já posso considerar o registro da receita. E isso é normal. No fluxo financeiro e o fluxo econômico das empresas, você encontra essa operação com frequência. A empresa faz a venda, uma parcela pode ser à vista, uma parcela pode ser a prazo. A empresa ainda não recebeu, 60% dela, da receita ainda não foi convertida em fluxo de caixa. Então não registra a receita? Não, você registra a receita.
e, obviamente, a empresa passa a se programar para receber o fluxo de caixa, aqueles 60% que ainda não foram convertidos. O que mais? Com relação às despesas, o que a gente analisa é o consumo da despesa, certo? Sendo irrelevante o seu período de pagamento. Ou seja, se houve o consumo da despesa, independentemente do pagamento, já é uma característica suficiente para o reconhecimento da despesa. E eu citei em sala de aula, um exemplo disso é a questão do serviço de limpeza da companhia. Se, por exemplo, o serviço é terceirizado e já aconteceu o serviço naquele período e a empresa ainda não pagou, ela se comprometeu a pagar no próximo mês, ou seja, em abril, mas o serviço já está acontecendo em março. Então eu não posso reconhecer uma despesa? Posso sim. Eu já assumi o compromisso de pagar o meu prestador de serviço, então isso gera um passivo e, consequentemente, gera uma despesa para a empresa naquele período. Então, essa é uma característica fundamental para o reconhecimento da despesa. Tudo bem? Então, lembra, receita e despesa, elas acontecem independentemente do fluxo financeiro, independentemente do recebimento ou do pagamento. E se você entendeu o regime de competência, o regime de caixa é mais simples ainda. Eu só vou considerar, obviamente, entradas e saídas de fluxo de caixa para fins de controle do fluxo financeiro. Ele não é utilizado para fins de elaboração da demonstração de resultado do exercício, mas o fisco geralmente exige um controle ou livro caixa das empresas. Então as empresas têm que apresentar esse fluxo financeiro por exigência do fisco ou então como instrumento de controle e decisão. Pode ser importante para você, gestor, acompanhar a movimentação do fluxo de caixa daquela empresa, para se preparar para eventuais faltas de caixa que podem acontecer, não é? Nós estamos vivendo, por exemplo, um momento no qual o comércio pode ser influenciado pelo menor consumo. Se as pessoas passarem a ficar, se as pessoas ficarem mais tempo em casa em função da situação atual, pode ser que o comércio sofra com essa menor circulação de pessoas. Ora, o dono da loja, o dono do restaurante, enfim, o empresário que prevê um menor movimento nos próximos dias ou meses, ele está prevendo também um menor fluxo financeiro. Então é interessante acompanhar esse fluxo financeiro, porque algumas contas dele são de natureza fixa. Ele tem que pagar aquela conta no final do mês ou no início do mês. Então é interessante fazer sim essa movimentação do fluxo financeiro, certo? Bom, após discutir os dois, regime de competência e o regime de caixa, normalmente a gente apura o resultado e essa apuração do resultado ela acontece de tempos em tempos. Ela pode ser mensal, ela pode ser semanal, ela pode ser diária, ela pode ser em um intervalo maior, trimestralmente, anualmente. As grandes companhias, elas são obrigadas a divulgar suas demonstrações contábeis e, portanto, fazer a apuração do resultado anualmente, as grandes companhias, e trimestralmente. Nada impede dessas empresas apurarem resultado em intervalos menores,
para fins gerenciais, para fins de acompanhamento. O gestor pode demandar essa informação, então é importante que a contabilidade esteja preparada para suprir essa informação do gestor. E, obviamente, a apuração do resultado pode acontecer tanto pelo regime de competência como pelo caixa, pelo fluxo financeiro. Isso vai depender muito da demanda do gestor. Mas a demonstração para fins de divulgação e prestação de contas ao público investidor, elas seguem em regime de competência. Então você vai encontrar, por exemplo, logo a gente vai fazer alguma atividade envolvendo as grandes empresas e as suas demonstrações contábeis. Então é esperado encontrar a DRE anual, a DRE trimestral, com base no regime de competência. E como eu já tinha comentado em sala de aula, não é? A gente observa duas posições intermediárias. Então você pode ter em T0, por exemplo, uma posição financeira da empresa, um volume de ativo, um volume de passivo, um volume de patrimônio líquido. Depois de um período, seja anual, trimestral, mensal, vai depender da necessidade informacional, você levanta outro balanço patrimonial e você pode encontrar outra posição de caixa, outra posição de estoque, outra posição de fornecedores, contas a pagar, inclusive patrimônio líquido. E entre as duas posições financeiras, você tem a demonstração de resultado, não é? Contendo o desempenho da empresa naquele período. Você vai encontrar as receitas, as despesas, não é? Então, por exemplo, se essa empresa, nesse período que nós estamos analisando, ela vendeu, fez praticamente vendas, 99% das vendas a prazo, então as vendas que ela fez, obviamente, vão aumentar o quê? O contas a receber. Então tem uma conta no ativo circulante da empresa chamada contas a receber, ou clientes, e essa conta vai aumentar em função dessas vendas. E obviamente recebimentos que a empresa fez nesse período oriundos de vendas passadas, ou seja, antes de T0, também vão diminuir o saldo de contas a receber ou de clientes. Então, na verdade, a dinâmica do contas a receber vai depender muito do que aconteceu nesse período e de recebimentos que a empresa fez, recebimentos de vendas passadas. Vai depender muito do que aconteceu nesse período. Tudo bem? A dinâmica entre balanço e demonstração de resultado, ela vai ficar mais clara quando a gente começar a trabalhar também com o método dos balanços sucessivos. Vocês viram no livro do professor Marion métodos de contabilização. Dois métodos são geralmente utilizados quando a gente ensina a contabilidade. Um deles é o método dos razonetes, que a gente não vai entrar por enquanto. E o método mais simples e indicado para quem está iniciando contabilidade é o método dos balanços sucessivos. Então, logo a gente vai começar a falar sobre esse método e essa dinâmica, essa relação entre balanço e DRE vai ficar mais clara, tá certo? Por hora, essa conversa já é suficiente para a gente começar a fazer os exercícios. E por falar em exercícios, a gente vai fazer o 2.12 primeiro, que é muito simples, e na sequência a gente faz o outro exercício que pode ter gerado mais dúvidas. Então vamos lá. A empresa Calamares possuía entre seus ativos um veículo cujo valor contábil era de 50 mil. Referido veículo foi roubado e, ao se pegar a apólice de seguro nos arquivos para solicitar indenização à seguradora, descobriu-se que a mesma estava vencida e que não foi renovada por uma falha nos controles da empresa. Olha só que prejuízo. A empresa havia comprado esse veículo a prazo e ainda devia 18 mil reais, não tinha terminado de pagar o veículo e foi roubado. O efeito desse balanço, desse evento no balanço, é
Então a gente quer saber o efeito no ativo, no passivo e no patrimônio líquido, tá bom? Com relação à posição inicial, se você me perguntar, Ricardo, qual é a posição inicial dessa empresa? Considerando que a gente tem apenas os dados do veículo e desconsiderando outras contas que a gente não sabe, eu não sei qual é o estoque dessa empresa, eu não sei qual é o caixa dessa empresa, então vou isolar, tudo bem? Para facilitar. E lembrando que ativo, lembra da equação patrimonial, aquela equação que você vai lembrar até o final do curso, é igual a passivo mais patrimônio líquido? Pois é, o ativo dessa empresa, vamos considerar apenas o veículo. Considerando que ela tem a pagar ainda R$18.000, então, por diferença, eu cheguei no patrimônio líquido dela de 32 mil. Isso não foi dado, estou assumindo que o PL é de 32 mil. Tudo bem? Bom, considerando que ela amargou um prejuízo de 50 mil, não é? É uma perda, um prejuízo de 50 mil, eu tenho que reapresentar o balanço. Bom, para reapresentar o balanço, você pode fazer o seguinte: qual é o ativo, o novo ativo dessa empresa? Considerando apenas a resistência do veículo, 0. Então, perdeu o veículo. Isso significa que o ativo diminuiu em quanto? Em 50 mil reais. Tudo bem? A obrigação diminuiu também? Não. A obrigação não diminuiu. O meu fornecedor, ou quem emprestou o capital para essa empresa, não tem nenhuma responsabilidade pelo roubo do veículo. Então, a minha obrigação permanece no balanço patrimonial, no lado direito do balanço, acima do PL. No patrimônio líquido, eu tenho um capital de 32 mil, que é o capital inicial, ele não muda, e eu registro o meu prejuízo acumulado o meu prejuízo de 50 mil. Então, vejam bem, ativo dessa empresa diminuiu em 50 mil, o passivo não há nenhuma alteração, e o patrimônio líquido, obviamente, para registrar aquele prejuízo, considere o prejuízo como uma perda de patrimônio líquido dos proprietários ou dos sócios. Eles assumem essa responsabilidade. Logo, aquele prejuízo de 50 mil eu vou registrar no patrimônio líquido também, gerando uma redução aí, né, no meu patrimônio líquido de 50 mil reais também, né? Então, na verdade, deixa eu só limpar aqui. Apagar todas as anotações. Ah, sabia. Então, recapitulando, o ativo foi para 0, então o ativo reduziu em 50 mil reais, redução de 50 mil reais. Passivo, não houve nenhum efeito, a minha obrigação permanece no balanço, o meu fornecedor não tem nenhuma responsabilidade pelo roubo. E o PL, o que acontece? Eu vou registrar um prejuízo de 50 mil reais, uma perda de 50 mil reais, que vai ser registrada no patrimônio líquido. Então, o PL também reduz ou diminui em 50 mil reais. Então, na verdade, eu tenho uma redução de 50 mil reais no ativo e uma redução de 50 mil reais no ativo mais, no passivo mais PL aqui, tá? E aí a gente mantém o equilíbrio das equações. Tudo bem? Com relação ao 4.6, eu tenho essa solução, mas antes de falar sobre a solução do exercício, a gente poderia retomar os slides, não é? Ou melhor, o enunciado. No enunciado, eu tenho as seguintes informações. Vamos lá. Essa empresa apresentava seu balancete de verificação, que é como se fosse uma posição da empresa em 30/11 de X8. Qual que é a posição das contas
financeiras e das contas de resultado. Então são essas. O caixa era de 20 mil, seguros antecipados de 60 mil, capital de 50 mil. Opa, despesas de propaganda, despesas de aluguel, receita de serviço são contas de resultado. São contas que aparecem na DRE. É só você resgatar o conteúdo, os slides de regime de competência que a gente discutiu no tema 3. E lá a gente falava sobre despesa. Tudo bem? Ricardo, mas por que você está destacando as despesas? O exercício 4.6, ele pede para você elaborar a demonstração de resultado de dezembro de... A demonstração de resultado de X8, não de dezembro, do ano. Então, para você fazer isso, lembra, você tem que registrar o quê? Receitas e despesas. Receitas e despesas, você tem que identificá-las. Então, essa leitura atenta do balancete de verificação tem esse objetivo. Então, a gente já identificou 3 contas. Depósitos bancários, clientes, são contas patrimoniais que aparecem no balanço. Imóveis, salários a pagar, também. Capital integralizar, também. Opa, despesas de salário, aparecem na demonstração de resultado. Receitas financeiras e despesas diversas também aparecem na demonstração de resultado. Então, essa primeira leitura do balancete de verificação, do dia 30/11, você já pescou, você já identificou receitas e despesas que pertencem a janeiro a novembro de X8. O que falta agora? Identificar as despesas e receitas de dezembro de X8. Para isso, você precisa fazer a leitura atenta dos eventos que aconteceram nessa data, tá bom? Então, vamos lá. E eu vou mostrando também, na verdade, o que a gente já identificou. Essa receita é do balancete, a gente já identificou. Essa despesa de propaganda também, essa despesa de aluguel também, essa despesa de salário também, as receitas financeiras também e as despesas diversas. Todas essas contas foram identificadas no balancete de verificação, tá bom? As outras linhas a gente vai pescar, a gente vai identificar nos eventos. Então vamos lá. Evento 1. Recebimento de 10 mil em cheque por serviços a serem prestados. Olha só como é importante entender a diferença entre fluxo financeiro e fluxo econômico. Recebi 10 mil, mas eu prestei o serviço? Não. Você fez o encaixe, você recebeu os 10 mil reais, mas os serviços ainda não foram prestados. Ou seja, você ainda não pode reconhecer a receita com prestação de serviço. Uma condição para você reconhecer a receita com prestação de serviço é, obviamente, a prestação do serviço. Tá certo? Então, você pode pensar em vários exemplos. Se na sua casa, por exemplo, você contratou o serviço de... vamos pensar em outras atividades. Em atividades, por exemplo, eu pensei em atividades domésticas, mas vamos pensar considerando a visão das empresas. Então, vamos pensar em uma empresa de prestação de serviço, como uma empresa que faz o deslocamento, as empresas aéreas, não é? As empresas aéreas que trabalham com deslocamento de passageiros, elas só podem reconhecer elas só podem reconhecer a receita quando o serviço é efetivamente realizado. Tá certo? Se a empresa recebeu, nesse caso, antecipadamente recursos, mas ainda não fez o deslocamento dos passageiros, ela ainda não pode reconhecer receita. Não pode. O critério ou a condição fundamental para o reconhecimento da receita é a própria prestação de serviços.
Vocês podem pensar em outros casos também, não é? Diversas empresas que atuam com a prestação de serviço. Eu citei o caso de uma companhia aérea, mas em termos de prestação você pode extrapolar para outros setores, outros segmentos e fazer esse exercício. Houve a prestação de fato? Não, não houve a prestação. Então eu não posso fazer o reconhecimento da receita. O reconhecimento da receita você pode pensar, você pode considerar como o registro de um ganho da companhia a partir de uma mercadoria transferida ou de um serviço prestado. De maneira bem simples. Houve a transferência de mercadoria? Houve a prestação de serviço? Então reconhece a receita. Se ainda não podemos reconhecer. Nas próximas aulas a gente vai discutir sobre como esses 10 mil seriam registrados na empresa, não é? Obviamente você já percebeu que há um aumento no fluxo financeiro, então aumenta o caixa da empresa em 10 mil reais. Mas pelo fato dela não ter ainda prestado o serviço, isso não gera nenhum efeito no resultado da empresa. Não gera nenhum efeito na receita, não gera nenhum efeito na despesa. É como se fosse uma obrigação da empresa para oferecer aquele serviço no futuro. Se é visto como uma obrigação da empresa para oferecer aquele serviço no futuro, ele se aproxima do quê? De um passivo. Então esse adiantamento de clientes, ele acaba sendo registrado no passivo da empresa até que a empresa faça a devida prestação de serviço. Então, até esse momento, não há nenhum efeito no resultado, certo? Qualquer dúvida vocês podem, eu vou programar uma atividade para a gente conversar, seja o chat ou seja fórum, para vocês conversarem comigo ou com o Gabriel a respeito dessas questões. Tudo bem? O outro ponto, pagamento em dinheiro. Pagamento em dinheiro também não tem nenhum efeito no fluxo econômico. Em termos de regime de competência, não tem nenhum efeito. Então, a gente vai desconsiderar. Lembrando, pessoal, que quando eu peço para elaborar a demonstração de resultados, obviamente a gente está olhando o quê? Nós estamos olhando o regime de competência, tá? Ou o fluxo econômico. Normalmente a gente elabora a demonstração de resultado orientada pelo regime de competência. Então, todas as transações financeiras, esse tipo de transação financeira não gera nenhum efeito na demonstração de resultado, tá? Integralização de 10 mil reais de capital, sendo 50% em dinheiro e 50% em materiais. Também são transações que não geram também nenhum efeito em termos de demonstração de resultado. Recebimento de 25 mil reais por serviços prestados no próprio mês. Opa, a empresa está prestando serviço nesse mês de dezembro e ela recebeu 25 mil reais, não é? Então, de acordo com essa informação, considerando que o serviço foi prestado, eu considero na minha solução. Então, esses 25 mil reais aqui eu registraria como receita de serviço. Está aqui, ó, 25 mil reais, que é o evento 4. Ele tem efeito na minha demonstração de resultado, tá? Lembrando que nós estamos elaborando a demonstração de resultado. O que mais? A aquisição de veículos no valor de 20 mil reais. Não, a compra de um veículo não tem reflexo na minha demonstração de resultado. O consumo desse veículo tem reflexo. E o consumo ocorre pela depreciação, que é um conceito que a gente ainda não discutiu. Tudo bem?
Então, até esse ponto, até o evento 5, apenas o número 4 que gera efeito ou reflexo na minha demonstração de resultado. Os outros não têm nenhum efeito por hora, por enquanto. Tá bom? Informações adicionais. Vamos ver se essas informações geram efeito na DRE. O seguro no valor de 60 mil foi pago em 30 do 11 e tem vigência para 6 meses. Seguro, esse propriamente a gente não discutiu em sala de aula, mas o livro do Marion, eu sei que ele começa a antecipar muita coisa para vocês. Muitos eventos ou transações que a gente ainda não discutiu, o professor Marion já antecipa para vocês. O seguro é uma delas, não é? Então, se você pesquisar no livro do Marion, nos capítulos que a gente estudou, ou até na internet, ou até em outro livro de contabilidade básica, você vai encontrar alguma orientação básica para seguro. Com relação ao seguro, o que a gente precisa lembrar ou considerar é que o seguro é um contrato. Basicamente, é um contrato. E é transferência, esse seguro, na verdade, é uma transferência do quê? É uma transferência de risco. Então, a seguradora está assumindo um risco, o que não aconteceu no exercício anterior em relação ao roubo do carro. Essa empresa está se protegendo em relação a algum bem, a algum ativo, assinando um contrato de seguro com uma determinada seguradora. Nesse caso, o contrato tem vigência de 6 meses, tá? E ele foi assinado, ele foi feito para... o valor desse seguro, né, dessa despesa de seguro, é de 60 mil reais. É uma despesa, Ricardo? Sim. Você pode considerar o seguro como uma despesa porque a empresa está se protegendo em relação a algum risco que pode acontecer nesses 6 meses. Então é como se fosse uma despesa. Mas, considerando que o seguro tem prazo de validade de 6 meses, não seria justo alocar os 60 mil para resultado nessa data. Não é justo. Ou seja, olhar para dezembro e falar, eu vou alocar 60 mil de despesa de seguro em dezembro. Não é justo. Porque esse seguro terá validade em janeiro, fevereiro, nos outros meses. Então o que a gente faz? A gente vai diluir esse gasto linearmente. Então, se você dividir os 60 mil de gasto com seguro por 6 meses, você tem que, para o mês de dezembro, na verdade, o seu gasto é de 10 mil, tá? Então, se você dividir os 60 mil aí pelos 6 meses de vigência, você tem, na verdade, uma despesa de seguro para dezembro de 10 mil reais. Então, se você voltar nos nossos na nossa demonstração de resultado, você tem uma despesa de seguro de 10 mil reais. Tá bom? Bom, terminou? Vamos ver, né? Então, a gente já colocou o seguro. Salários referentes a dezembro. Então, são salários de dezembro. Esses salários de dezembro, embora eu ainda não paguei, veja, eu vou pagar apenas no mês de janeiro. O efeito caixa ainda não aconteceu, mas houve o consumo. Claro, os funcionários estiveram à disposição da empresa, eles trabalharam na empresa durante o mês de dezembro. Olha outro exemplo para você entender a diferença entre o efeito caixa e o regime de competência, não é? Então eu registro, nesse caso, o evento 7 gera uma despesa de salário de 10 mil reais, tá bom? O que mais? O evento 8. O evento 8 também gera um efeito no resultado. Por quê? Você lembra dos serviços que foram contratados no item 1? No item 1, se você resgatar o item 1, a empresa tinha recebido 10 mil reais para serviços que ela ainda não prestou. E o item 8 está falando para você
que desse valor recebido, 40% será prestado no próximo mês. Ou seja, em janeiro de X9, a empresa vai prestar 40%. Significa que 60% já aconteceu em dezembro. Então, essa informação adicional faz você gerar um reconhecimento de receita de quanto? De 60% desses 10 mil. Isso vai dar quanto? Isso vai dar uma receita de serviços de R$6.000. Tudo bem? Então, você está no início do mês, você recebeu os 10 mil, mas ainda não prestou o serviço, isso não gera nenhuma receita para a empresa, pois o critério ou a condição para o reconhecimento da receita é efetivamente a prestação do serviço. Mas se você tem a informação de que no final do mês 40% a empresa ainda não prestou, isso vai acontecer apenas em janeiro, né, de X9, significa que 60% a empresa prestou e 60% de 10 mil, isso vai gerar lá os R$6.000, tá bom? Bom, e o último evento é o inventário, né? No final a empresa fez lá um controle do seu estoque e ela chegou num saldo final de R$11.000. Então vamos lá. Por que essa informação, Ricardo? Por quê? Por mais que a empresa seja uma prestadora de serviço, em algum momento ela pode ter que utilizar material, certo? O dentista, por exemplo. O dentista é um prestador de serviço. Você vai no dentista e ele é considerado um prestador. Mas durante o atendimento dele, ele gasta vários materiais que são de natureza descartável. E as empresas também, de maneira geral, elas podem utilizar material na prestação de serviço. Então, eu fiz um controle para auxiliá-lo a pensar sobre isso. Se você tem o estoque final de R$11.000, você começa a pensar, tudo bem, esse é o meu estoque final. Qual é o estoque inicial? O estoque inicial é de R$8.000. Ricardo, onde você encontrou essa informação? No balancete de verificação. Se você olhar o balancete de verificação, você vai ver um estoque de materiais inicial de R$8.000, certo? Bom, e você tem a informação de que a empresa aumentou o estoque pela integralização de capital. R$5.000. Onde está essa informação, Ricardo? No item 3, integralização de 10 mil de capital social, sendo 50% em dinheiro e 50% em materiais. Então é como se os novos acionistas, os acionistas ou proprietários, injetassem R$10.000 nessa companhia, sendo 50% em dinheiro, 50% em material. Então, 5.000 aumentou o estoque de materiais dessa empresa. E por diferença, você acha a baixa do estoque. Não é? Quanto que saiu, o que é a baixa do estoque? Quanto que saiu de materiais pela prestação de serviço. E isso dá exatamente os R$2.000. Tá certo? E aí você fecha a demonstração de resultado dessa empresa. Se você somar receitas e despesas, você tem um resultado de R$109.000. Tá bom, pessoal? Essa era a solução. Repito, desculpe, não era necessário fazer nenhum controle de razonete, débito, crédito. Era apenas olhar para essas transações e tentar construir a DRE. Obviamente eu esperava uma dificuldade no início, pois é um dos primeiros exercícios que a gente está elaborando nesse sentido. Nos próximos a gente vai encontrar, vocês podem ter mais facilidade na elaboração, tá bom? Então aguardem as orientações em relação aos próximos passos para a gente tirar dúvidas em relação a esse exercício. E amanhã provavelmente ou melhor, não sei exatamente quando vocês vão assistir esse vídeo, mas eu vou dar sequência ao curso postando as próximas aulas, tá bom? Qualquer coisa é só entrar em contato. Obrigado e um abraço!